A tutelaria, ela surge na minha vida com um convívio, ou talvez até uma necessidade, mas mais um convívio, assim, a partir das pessoas que eu conheci no cavalo crioulo. O nome praticamente mudou. A pronúncia do meu segundo nome é Selainen, virou Selaimen, e o meu... o Cássio meio que ficou apagado, ficou Dom Cássio, a nó espanhol, o mosqueado, algumas características do cabo, da ponta da lâmina, né, que eu me mantive dentro daqueles modelos, fiel àqueles modelos ali, e eu acho que eu sou reconhecido por isso. Então a gente chama disso de facas com alma. O meu nome é Cássio Rodrigo Panitz Selainen. Sou de Porto Alegre. Eu estudei num colégio próximo da minha casa até quase o final do primeiro grau, que chama São João. Depois passei para o colégio Anchieta. E acho que eu segui o caminho normal que todo mundo segue. Fiz vestibular. O primeiro vestibular que eu fiz para a primeira faculdade que eu iniciei a cursar foi Direito. Depois fiz odontologia, depois da odontologia fiz pós-graduação. Então isso aí foi tudo emendado. Até uns 29 anos eu só estudei bastante tempo. Eu comecei a trabalhar tarde, visando essa formação acadêmica, né? Então eu fiz especialização, mestrado, doutorado, tudo na minha área de ortodontia, né? Para quem não tem muita ideia disso aí, como que é a dificuldade de fazer isso, a pessoa tem que aprender a fazer uma pesquisa. Na minha pesquisa, por exemplo, eu botei aparelho, esse que tu vê nas pessoas, claro que diferenciado, em 30 ratos. Então, a partir daí, a gente faz uma pesquisa científica. São coisas difíceis de fazer, tem que ter uma idade para fazer, uma vontade, uma energia para fazer, né? Depois, a partir daí, foi a vida profissional normal, consultório, para um consultório particular. Num determinado momento, eu senti muita necessidade em colocar um outro consultório, porque eu atendia muitas deformidades da face. E aí fiz um consultório praticamente só para atender deformidades da face. E, paralelamente a isso, eu entrei no mundo do cavalo crioulo, e aí eu entrei no mundo das pilchas, das facas, e aí comecei... Para mim foi uma coisa fácil de estudar, porque a minha tese científica tinha a ver com a parte de metalurgia, alguma coisa assim. Eu tinha habilidade natural da odontologia, comecei a fazer as facas, né? E a partir das facas... a gente começou a gerar um outro universo paralelo ao que eu estava acostumado, que era só odontologia e tal. E comecei a me envolver com essa parte de faca, pilcha, cavalo crioulo. E é engraçado que isso aí também acabou derivando para o mundo do churrasco, né? Que são públicos, é o mesmo público, mas são públicos diferentes. O pessoal urbano, por exemplo, ele às vezes se identifica com uma coisa rural que talvez ele nem tenha vivido, mas ele gosta de ver nas facas um DNA rural para usar na cidade. E eu acho que eu consegui captar muito bem essa mensagem, essa sensibilidade de colocar coisas campeiras, tradicionais do Rio Grande do Sul para ser usado num apartamento do melhor bairro de Porto Alegre, vamos dizer assim, né? Então eu acho que eu consegui fazer esse link do rural com o urbano através das facas, e eu acho que deu muito certo. Eu acho que a gente fez um troço bem bacana. A tutelaria, ela surge na minha vida com um convívio, ou talvez até uma necessidade, mas mais um convívio, assim, a partir das pessoas que eu conheci no cavalo crioulo.
Eu frequentava uma janta e tinha um amigo meu que afiava muito bem, ele sempre levava uma faquinha pequena, na hora de cortar o churrasco ele puxava a faquinha dele e cortava o churrasco de uma maneira muito perfeita, se exibia cortando um papel, assim, pô, eu vou tentar afiar que nem esse cara, eu tava invocado que eu não conseguia fazer que nem ele. E ele até me deu uma faca, talvez a primeira faca mais importante que eu tenha recebido foi ele que me deu. E aí eu comecei a importar livros, porque para mim, a partir do meu conhecimento, da minha formação científica, para mim tudo tinha que estar escrito em algum livro. Na época não tinha a internet que a gente tem hoje, né? Então eu comecei a importar muitos livros, muitos. De qualquer lugar do mundo eu importava livro e tentava, de uma maneira ou de outra, ver o que aquele livro estava dizendo sobre a afiação das facas. Para minha surpresa, sempre vinha um capítulo pequeno sobre afiação, mas a maioria do livro era sobre confecção de facas. E nós não tínhamos aqui no Brasil. Até em língua aí dos países da América do Sul não tem. É muito difícil. Então eu comecei a angariar aquele tipo de informação, mais a informação da história do Rio Grande do Sul, mais o contato com os músicos, o Elton Saldanha, Telmo de Limas Freitas, Nico Fagundes e tal. Mas eu tenho modelos que caracterizam a minha história dentro da cutelaria, muito ligados à história do Rio Grande do Sul. E por conhecer essa história, por gostar dos modelos também, por ter um respaldo de outros conhecimentos, profissão e tal, eu não me desviei em nenhum momento desses modelos, né? Então eu também fiquei caracterizado por ser uma faca gaúcha tradicional, que respeita as coisas e às vezes até resgata detalhes de facas muito antigas que já não eram mais usados, né? Sei lá, nó espanhol, o mosqueado, algumas características do cabo, da ponta da lâmina, né, que eu me mantive dentro daqueles modelos, fiel àqueles modelos ali, e eu acho que eu sou reconhecido por isso. Bom, então, depois de importar esse monte de livros, como curiosidade mesmo, eu comecei a estudar esses livros, né? Que nem alguém que estuda um assunto paralelo à sua profissão, eu comecei a estudar esses livros de cutelaria. E aí, em um determinado momento, eu achei que eu poderia fazer. Comecei a montar uma pequena oficina em casa e tal, fazer modelos muito rudimentares, mas que caiu no gosto das pessoas, até pela raridade que era. Eu não tinha tempo nenhum de fazer faca, eu fazia muito raramente. É interessante que às vezes eu fazia na sexta-feira de tarde, eu reservava para fazer faca, e eu fazia com a minha garagem aberta, e começou a juntar muita gente. Em um determinado momento eu tive que fazer com as portas fechadas, porque eu não conseguia trabalhar. Eu ia lá para trabalhar e as pessoas iam para conversar. Então eu fiquei 10 anos sem vender nenhuma faca, só fazendo facas. O que eu conseguia fazer, sei lá, uma faca por mês, menos às vezes de uma faca por mês, ela era destinada a um leilão beneficente, ela era destinada a premiações, né? Há 16, 17 anos eu faço a premiação do freio de ouro, mas eu já fiz várias premiações em diferentes tipos de modalidades, vamos dizer assim. Então a gente começou a se dedicar para esse tipo de coisa. Num determinado momento, eu me encontrei numa mesma janta com o Elton Saldanha e ele queria uma faca, eu não fazia faca, ficou um troço meio complicado, ali, meio nebuloso. E o Barbachan, que era o cara que fazia essa janta, ele falou assim, não, então vamos fazer assim, ó. Na última janta do ano, tu traz uma faca pro Elton Saldanha e ele vai te trazer uma música. E a gente fez um combinado ali, e realmente foi. No final do ano, eu levei uma faca, ele trouxe uma banda inteira. Então essa música que o Elton Saldanha fez para mim, ela acabou sendo gravada, já era uma combinação nossa que ela iria sair num CD, e saiu num CD Tchê Amigos, e começou a ser muito vinculada nas rádios, né? Foi uma música que também caiu no gosto popular. E isso na internet, hoje, em dias de internet, é uma viralização, né? Dentro do mundo gauchesco.
E acabou também que vários artistas nessa onda do Elton Saldanha me homenagearam com letras e músicas. E hoje a gente tem lá, sei lá, 40 letras e músicas feitas para mim. Temos um CD editado, depois não coube todas as músicas, tivemos que editar outro CD. Hoje tem muitas músicas só na internet que não estão no CD também, porque o CD é uma mídia que meio que saiu de linha. Mas é uma coisa muito interessante, é uma onda assim das pessoas quererem. Então tem pessoas que me encontram às vezes na rua, pá, tu é o Cássio e tal, achei que tu nem existia, achei que era só uma coisa de música, né? Uma coisa muito interessante. Depois eu fiz coisas marcantes assim que foram, acho que eu não vou me lembrar de todas, mas os 2 livros, textos, foram livros bacanas assim que a gente fez sobre cutelaria. O primeiro com Frederico Aranha. O segundo é praticamente só meu, né? Tem os CDs. Aí eu tive um prêmio da Sobrasa para uma faca pro salvamento aquático, né? A gente fez uma linha de facas para os bombeiros, eu já fiz linha de facas para a polícia, fiz várias premiações, que nem eu já falei, mandei uma faca para o Papa. Vários jogadores de futebol usam as nossas facas e postam, então isso dá muita visibilidade, né? Vários artistas também. E não menos importante, sempre naquela visão da raiz, né? O cara mais simples, né? O cara mais simples, o churrasqueiro mais simples, o campeiro mais simples. A pessoa mais anônima que eu passo ali por um churrasco no acampamento Farroupilha está usando minha faca. Ontem eu passei pelo acampamento Farroupilha, N pessoas, né? O cara me mostra, olha aqui, eu tô com a tua faca. Isso é uma coisa que realmente é o famoso boca a boca, e as pessoas gostam de fazer parte deste mundo, né? Como se fosse uma equipe, um time das pessoas que gostam da mesma coisa. Gostam de participar desses eventos com a faca Dom Cássio, né? Seja ele um cozinheiro-chefe, hoje com a nossa faca super, né? Ou seja ele um churrasqueiro, um campeiro, alguma coisa assim. O cara tá naquele time ali, quer fazer parte desse contexto, né? Para nós é uma coisa muito legal. Eu acho que um dos marcos mais importantes da nossa carreira dentro da cutelaria aconteceu numa época que a gente não vendia nenhuma faca, que a gente fez um leilão para a Santa Casa, né? Um leilão para reformar uma área de convivência das pessoas que se tratam de câncer na Santa Casa. Então a gente fez um leilão, eu fiz um curso de ourives nessa época, para também ter algum produto feminino. Então a gente fez alguns anéis, fez crucifixo de ouro com as partes das facas, e as facas, né? Então a gente fez esse leilão beneficente e foi um sucesso muito grande. Claro que foi apoiado por toda a direção da Santa Casa, apoiado por a foto que eu uso até hoje é de um fotógrafo que nos apoiou e fez as imagens. Teve um conjunto de pessoas, as leiloeiras do Cavalo Crioulo todas trabalharam junto e gratuitamente também. Foi um leilão muito bacana e hoje é um legado, porque hoje tu passa lá pela Santa Casa e tem essa parte reformada, né? Só por um ajuntamento de pessoas, fez um leilão de facas, uma coisa totalmente inédita, direcionado à Santa Casa. Depois a gente se envolveu com vários outros tipos de leilões beneficentes, né? Por toda essa exposição, por toda essa mídia gratuita, vamos dizer assim, um marketing ao inverso, acabou se criando um objeto do desejo, as pessoas terem a faca Dom Cássio. Mas eu não tinha produção nenhuma, zero, era impossível. Eu até hoje recebo às vezes algum e-mail de alguém que queria alguma faca e eu tinha um e-mail pronto. Na época era tudo e-mail, não tinha WhatsApp, né? Só faço faca para meus amigos ou eventos beneficentes. E às vezes as pessoas me dizem, pá, eu tenho uma faca tua hoje, mas naquela época tu me mandou esse e-mail aqui. Mas era muito e-mail, então eu sempre colava e replicava esse mesmo e-mail. Então o Elton Saldanha chegou para mim e falou assim, olha, tu vai ter que colocar uma linha
pequena linha que seja de facas para venda, porque é impossível, fica uma coisa muito difícil, as pessoas querem, e tu diz não, fica um troço até muito antipático, fica uma coisa muito difícil. E aí, a partir de 2012, então, a gente começou a criar uma pequena linha de facas, baseadas todas nos modelos que eu já tinha anteriormente, dentro da cultura gaúcha, dentro das facas baseadas no campo, mas para se usar ou no campo ou na cidade. E foi uma linha muito importante, até hoje é uma linha que faz muito sucesso. E aí veio tudo junto, né? Toda a parte de mídia, de músicas, de livros, de leilões beneficentes ou não, vendas. Aí entrou numa outra parte de business, né? Que até então eu não tinha, porque eu sou dentista, né? Eu não sou businessman, eu sou um dentista. E aí tive que aprender de uma maneira empírica, a gente aprendeu de uma maneira estudando mesmo, né? A fazer um business em cima das facas e poder, claro, aí distribuir essas facas para todo o Brasil hoje, praticamente. A gente manda para o mundo inteiro. Claro que no Brasil, mais, e no Rio Grande do Sul, mais ainda. Nosso foco mesmo nossa base mesmo é o Rio Grande do Sul. E as facas, elas proporcionam para a gente vários momentos curiosos, né? Um deles é por que as pessoas... O meu nome praticamente mudou. A pronúncia do meu segundo nome é Selainen, virou Selaimen, e o meu... o Cássio meio que ficou apagado, ficou Dom Cássio. Então as pessoas hoje me conhecem mais por Dom Cássio, né? Dom Cássio Selaimen. Isso vem da música do Elton Saldanha, da primeira música que ele fez para Dom Cássio Selaimen, que aí tem toda uma questão de rima, de métricas e tal, que eu não sei explicar. Mas ele foi quem me batizou como Dom Cássio, e não é uma questão de tu dizer para as pessoas, não, eu sou o Dom Cássio. Não, é o contrário. As pessoas te reconhecem como Dom Cássio. Então é uma questão de tu não ter nenhuma uma briga com Cássio e Dom Cássio. Não, a população te reconhece como Dom Cássio. Isso, como é uma coisa que é reconhecida por toda a população, não tem nem como tu refutar esse tipo de coisa. E a partir das vendas também a gente acabou criando uma série de identificações, né? E eu acho que isso é uma coisa importante dentro da cutelaria como um todo, que as coisas que a gente fez por necessidade acabaram virando tendências, né? Então, às vezes a pessoa me ligava, eu queria uma faca. Não, mas qual faca? Aquela pontuda, aquela não sei o quê. Então, a gente começou a dar nome, batizar as facas, né? Então hoje todas as nossas facas têm como característica um nome, normalmente um nome ligado à nossa cultura gaúcha também, né? E tem também os detalhes, né, de cabo, mosqueado, o vazado, uma coisa que apareceu nas nossas facas também, o nó espanhol. Todas as coisas que a gente colocou como características das facas Dom Cássio, e a gente não abandona essas características por nenhuma proposta. Bom, com toda essa visibilidade, a gente acabou criando certas rotinas ou certos encontros, e um dos encontros que a gente criou foi o encontro de cuteleiros, né? A partir desse encontro de cuteleiros, também se formou a maior feira do sul do Brasil, feira de cutelaria, né? E a partir dessa feira também foi uma necessidade se criar a Associação Gaúcha de Cutelaria. Então isso aí tudo tem um início lá nas facas que eu não vendia, e depois me encontrei com o Elton Saldanha, que me ajudou a imaginar todas essas coisas com a cabeça de artista, eu com a cabeça de dentista, ele com a cabeça de artista, né? Aí fizemos uma grande feira, que hoje é uma das maiores do Brasil,
Fizemos a Associação de Cutelaria do Rio Grande do Sul, que é a maior associação do Brasil, né, e talvez da América Latina também. E isso é um guarda-chuva que abriga hoje uma enormidade de gente, famílias inteiras que vivem da cutelaria, que vivem para a cutelaria. Tudo isso aí nasceu dessa pequena junção de amigos, né, que queria falar sobre facas, gostava de facas e tal. Então a gente também teve uma influência muito grande nessa parte. A cutelaria no Rio Grande do Sul, ela é quase mágica, tá? Nós temos aí muitos cuteleiros de excelência, né? Como eu sempre olhei para a parte mais simples da cutelaria, para facas, né? A história do gaúcho é uma história de adaptação, né? Eu também criei um curso de cutelaria de adaptação, de reciclagem, né? Então a gente fez um curso bem completo, que tem desde a apresentação da pessoa como cuteleiro, tem sobre administração pessoal, tem sobre finanças, assim, do dia a dia, e fazer facas com coisas simples e sem maquinário. Então a pessoa pega ali uma chave de fenda, uma chave de boca, uma chave de fenda, uma lima, um prego de trilho de trem, uma coisa que não custa nada, uma sucata, na verdade, e transforma aquele pedaço de sucata numa faca, tipo esta faca aqui, e ela consegue vender de uma maneira a sustentar a sua família e tal. A partir desse curso, as pessoas começaram a ter uma renda extra. Era um curso que eu fiz para vender, mas bem no início da pandemia, a gente colocou esse curso gratuito no YouTube e tem muito acesso, e tem muita gente que vive dessa renda extra a partir desse curso aí, né? Então, ali tu ensina a fazer um garfo, ensina a fazer um virador de carne, ensina a fazer uma faca simples, mas que aos olhos de quem valoriza o trabalho manual, é muito importante. A pessoa consegue se sustentar a partir desses produtos que ela praticamente começou com custo zero e agora tem uma boa lucratividade. Então a cutelaria na minha vida, ela sempre foi um plano B, né? Nem era plano B, mas era um plano que andava meio não na linha principal, como no meu consultório, por exemplo, que seria a minha profissão principal, né? E era uma coisa muito feita em casa, muito artesanal, muito escondido, sem possibilidade de receber pessoas e tal. E um sonho que a gente sempre teve era de realmente poder conviver com as pessoas que gostam do nosso tipo de cutelaria. A Forja, ela nasceu deste sonho, né? Um lugar para receber as pessoas, um lugar para tu poder conviver, um lugar para tu poder ver as facas, né? Conversar sobre as facas, que é o principal para mim, né? O meu foco principal nunca foi na faca, o meu foco principal sempre foi nas pessoas. Eu sempre repito isso, porque a partir das pessoas as coisas fluem de uma maneira muito mais harmônica, né? Não é uma questão de eu te vender um produto, é uma questão de tu ter aquele produto para a gente poder conversar e confraternizar sobre as mesmas coisas, o mesmo gosto, né? Que é o sentido da vida, tu ter relações pessoais, né? Então a Forja, ela vem para isso aí. É um lugar bacana, pensado, desenhado, para receber pessoas que venham confraternizar com a gente. E o Rodrigo entra mais ou menos nesse sentido também, porque é uma continuidade natural das coisas. Mesmo ele querendo ou não fazer parte de todo esse mundo, assim como aconteceu comigo, da cutelaria me atropelar,
A cutelaria eu estou vendo que também está atropelando ele. Porque às vezes talvez ele não queira se envolver, mas naturalmente ele vai acabar se envolvendo, porque as pessoas vão fazer ele se envolver. Eu estou vendo isso aí. Acontece, como aconteceu comigo. Eu sou dentista, eu fiquei 10 anos dizendo, não, eu sou dentista, a cutelaria me atropelou de uma maneira que eu nem... É impossível tu reagir a isso, né? E com o Rodrigo acho que está acontecendo a mesma coisa. Né? Mesmo que ele escolha outro tipo de profissão, em alguma maneira ele vai acabar se envolvendo, porque a história envolve ele. Bom, então eu acho que por toda essa história que a gente vem construindo, desde da faca mais simples que eu fiz lá no início, que eu não sabia quase nada, até hoje as facas que a gente faz, assim, que eu me orgulho muito de ter feito, né, ter desenhado e ver na cintura das pessoas, as músicas, os livros, os leilões, a parte de envolvimento com toda a população, né, a gente acaba se envolvendo com toda a população, que a gente diz que as facas têm alma. A faca, ela não é um simples objeto de cortar. Claro que tem facas que são simplesmente para cortar, mas a nossa faca, ela tem uma identidade. Né? O cara que eu costumo dizer assim, ó, que é um ciclo perfeito. A gente se orgulha em fazer, a pessoa que compra, às vezes para dar de presente ou para si, tem orgulho em comprar, e quem recebe de presente tem orgulho em receber aquele presente. Então a gente chama disso de facas com alma. Como diz nosso lema que a gente coloca nos adesivos, né? Facas com alma e facas Dom Cássio Selaimem, usem com orgulho e guarde por gerações. Então essas facas, elas vão se perpetuar, e o nosso grande objetivo é esse, é ficar conectado às pessoas cada vez mais. Seja através das facas, seja através de um churrasco, seja através de uma fotografia, de algum evento beneficente, de premiações. Eu acho que de alguma maneira a gente construiu esse legado, e esse legado vai ficar. Acho que é isso aí. A gente está sempre disponível para continuar esse quebra-cabeça para o futuro. De Dom Cássio.